Que tal, professor, a gente se reunir em um podcast ao vivo para debater o espiritismo? Eu não estou sugerindo fazer uma live no seu canal, não. Eu estou propondo a gente se encontrar em algum podcast desses MesaCast, a gente se reúne e organiza um debate saudável, produzindo uma reflexão interessante em torno desses temas que são caros a nós dois: o espiritismo, o kardecismo, a obra do Chico, a obra de Kardec. Vejamos essa fala do professor Luiz Fernando Amaral no seu canal Espírita, porque essa fala toca em questões que nos dizem respeito. E quando eu falo nos dizem respeito, eu me refiro ao canal Mesa Girante, ao que eu faço aqui, mas também diz respeito a vocês que participam desse trabalho a partir dos comentários, beleza? Então vejamos o que ele diz. A discussão aqui nos remete a um outro vídeo mais antigo aqui no canal, no qual eu abordo esse assunto. Eu vou colocar a referência aqui na tela para que vocês vejam, para que vocês se lembrem, caso já tenham visto. Vejamos o que ele diz. O título do vídeo dele é Enfim, meu desabafo sobre alguns canais. Beleza? Vejamos do que se trata. Então, pessoal, se vocês acharem que é um desabafo, né, vocês colocam aqui para mim e vocês colocam o que vocês acham sobre isso. É o seguinte, pessoal, no espiritismo tem algumas pessoas, né, tem algumas pessoas que gostam de dizer movimento espírita, mas eu gosto de chamar de espiritismo mesmo. Bom, então dentro do espiritismo, pessoal, há algumas pessoas que consideram que espiritismo é somente aquilo que está na codificação, na obra de Kardec, na grande obra do codificador. Então, para essas pessoas, o trabalho de tantos médiuns abnegados ao longo do tempo, de tantos trabalhadores abnegados, como por exemplo Chico Xavier, né, e os mentores que trabalharam com ele nessa vastíssima e riquíssima obra, essas pessoas acham que isso não é espiritismo, tá? Que não pode ser considerado espiritismo. Me perdoe, mas para mim isso é uma espécie de fundamento. Eu não estou entre essas pessoas. Porque, como nós temos falado mais recentemente, vejamos, fica claro que há vários espiritismos. Isso significa dizer que sim, a obra do Chico Xavier, ela é espiritismo no sentido mais amplo desse termo, lato sensu. O que nós temos sempre enfatizado é que o espiritismo presente na obra de Allan Kardec é um espiritismo que reflete, vejamos, um trabalho aplicado. O trabalho produziu uma obra com uma certa qualidade. Trabalho esse que baseia-se numa metodologia. Metodologia essa que não se encontra presente, por exemplo, na produção mediúnica de Chico Xavier, assim como na produção mediúnica de muitos outros médiums Brasil afora. Vejamos, essa é uma diferença capital. Tão relevante é essa diferença que é ela que caracteriza a revelação espírita. Atenção, a revelação espírita possui um duplo caráter. O duplo caráter que caracteriza o espiritismo, portanto, a produção de Allan Kardec, é o espiritismo que é o resultado dessa dinâmica entre o que os espíritos falam e o trabalho aplicado em cima do que eles dizem. Esse trabalho aplicado em cima do que os espíritos ensinam, esse trabalho não foi aplicado em cima, nos textos, nas mensagens, nas obras desses espíritos que psicografaram no Brasil. Falta a essa produção da mediunidade
um trabalho que faça com que esses conteúdos possam ser qualificados como revelação espírita, porque a revelação espírita possui um duplo caráter. No trabalho de Allan Kardec, essa dupla caracterização está colocada a partir da sua metodologia que não foi seguida, metodologia que não foi replicada. Essa é a grande diferença. E a essa metodologia nós temos insistentemente nos referido aqui como sendo kardecismo, beleza? Para deixar clara essa diferença. Diferença, inclusive, que já existia à época de Allan Kardec. À época de Allan Kardec, nós vamos nos lembrar do artigo da Revista Espírita, na qual ele faz referência à escola espírita americana. E o que é que caracterizava a escola espírita americana? Ela ser majoritariamente constituída por espíritas experimentadores. Eram espíritas. A escola espírita americana era composta por espíritas, mas não era composta por espíritas kardecistas. Ou seja, o que se produzia de espiritismo lá não foi submetido à metodologia, ao controle proposto por Kardec. Portanto, o que era produzido em termos de espiritismo nos Estados Unidos da América, naquela época, não se enquadrava no duplo caráter da revelação espírita, assim como o que Allan Kardec produziu. Eram espíritas, mas percebamos aqui a diferença. A diferença é metodológica, ou na forma como essas comunicações são desenvolvidas a partir de um trabalho aplicado. Portanto, Kardec se referia a essas pessoas como espíritas, espíritas experimentadores. Eram espíritas, mas não eram kardecistas, beleza? Então é importante deixar isso claro para que nós entendamos essa diferença, beleza? Vamos pontuar a fala do professor para que a gente aprofunde aqui o entendimento a partir da perspectiva kardecista, beleza? Sigamos adiante. Ser considerado. As pessoas acham o espiritismo. Me perdoe, mas para mim isso é uma espécie de fundamentalismo religioso dentro do espiritismo. Sabe aquelas pessoas, pessoal, que dizem que somente aquilo que está na Bíblia é que tem valor, então combatem tudo que está fora dela? Pois é. Isso também acontece no espiritismo, só que com as obras de Kardec. Então, há por parte dessas pessoas uma espécie de uma postura dogmática como há nas religiões. Algo que o próprio Kardec dizia que não havia no espiritismo, porque o espiritismo não é uma religião. O que é importante que a gente entenda, pessoal, Kardec é o nosso norte. E ele sempre vai ser. Sempre. Mas há espíritas, que é o meu caso, que consideram e se baseiam também na obra de médiuns como, por exemplo, Chico Xavier e muitos outros. Há espíritas, que é o meu caso, que consideram e se baseiam também na obra de ensinamentos de mentores como Emmanuel, como André Luiz, como Meimei, como Joana de Ângeles e tantos outros. O canal espírita sempre vai ter Kardec como norte e vai se basear também na obra desses médiuns e desses mentores, mesmo que isso cause uma espécie de revolta em algumas pessoas. Bom, pessoal, e algumas dessas pessoas que consideram apenas aquilo que está na codificação como espiritismo, algumas dessas pessoas vêm para o YouTube e isso é muito bom, de verdade. Então vejamos a ideia de que algumas pessoas, aqui ele fazendo referência aos canais no YouTube, entendem que só é espiritismo que está na obra de Allan Kardec, como nós explicamos. É importante entender o que é espiritismo no sentido mais amplo, lato sensu do termo, o que é espiritismo stricto sensu, a partir do que Kardec desenvolveu
quando ele se valeu desse termo que já existia. Atenção, esse termo já existia, ele passa a utilizar para fazer referência à sua obra, beleza? Então é importante que isso fique claro. Como o professor está fazendo referência a alguns canais no YouTube, ele indiretamente aqui vai fazer menção ao nosso trabalho, porque ele cita canais que fazem o react, que é o que nós fazemos aqui, a reação aos conteúdos de terceiros. Porque dessa forma nós estamos aqui fazendo a oposição de ideias, aplicando pontos de vista divergentes a partir do contraditório. Essa dinâmica nos permite fazer isso de uma forma bastante interessante para quem vê, porque são pontos de vistas que são colocados à disposição a partir de uma refutação que é feita da minha parte, sempre tendo por referência a obra de Allan Kardec, que é a obra que eu estudo. Beleza? Então esse aqui é o ponto. Mas, da nossa parte, e eu desafio aqui que alguém encontre um vídeo meu no qual eu digo que só é espiritismo, o que está em Allan Kardec, fora de Allan Kardec não há espiritismo. Da nossa parte, nós nunca assumimos uma postura desse tipo, portanto, fundamentalista, segundo a definição aqui do professor Luiz Fernando Amaral. Nesse sentido de que o que há fora de Allan Kardec não possui valor, como ele disse. Um pouco antes, lá no início, foi dito que para essas pessoas, assim chamadas fundamentalistas, não há nada de valor fora da obra de Allan Kardec. Entendamos, a partir do comentário que eu fiz logo na abertura. O valor aqui é preciso considerar o critério distintivo. Qual é o valor que importa para os kardecistas? O valor, ele baseia-se numa postura, atenção, uma postura na forma de lidar com os conteúdos dos espíritos, na forma de lidar com as mensagens dos espíritos, na forma de lidar com os livros escritos pelos espíritos, de maneira que, a partir desse critério, nós não iremos aceitar tudo cegamente. Por quê? Porque nós aprendemos a ter com Allan Kardec essa postura. Uma postura que ele vai traduzir, entre outras coisas, naquela frase já bastante conhecida, relativa à fé raciocinada. Portanto, nós não aceitaremos o que o Espírito diz só porque é Espírito ou porque foi dito por um médium bastante caridoso. Para nós kardecistas, isso não é suficiente. Não basta o médium ser muito caridoso. Não basta o médium ser uma pessoa muito virtuosa. Não basta o espírito ter escrito várias obras, vários textos. Isso não é suficiente. O controle metodológico proposto por Allan Kardec vai muito além disso, no sentido de aprofundar essas comunicações. Portanto, esse aprofundamento é que caracteriza o duplo caráter da revelação. O que os espíritos dizem, as diversas opiniões dos espíritos, que até o professor fez referência agora há pouco, citando alguns espíritos bastante conhecidos aqui no Brasil, o que esses espíritos dizem, as suas comunicações, se constituem uma espécie de matéria-prima. Comunicação por comunicação, opinião por opinião de espírito, isso por si só não faz doutrina dos espíritos. E especialmente se isso que é dito é algo novo, algo até então não estudado à luz da doutrina dos espíritos. Ou seja, não foi estudado ainda seguindo o controle metodológico proposto por Kardec. Ah, Rafael, mas o controle metodológico de Allan Kardec é o único e só podemos nos basear nele?
Claro que não. Claro que não. A questão é que nós não temos nada melhor à disposição. E nós não podemos pegar opiniões individuais e considerá-las relevantes o suficiente para que elas sejam mais importantes do que um trabalho de pesquisa aplicado. Em outras palavras, nós não podemos pegar opiniões individuais e elevá-las a uma condição tal que elas, sozinhas, por conta própria, possam ser reconhecidas como revelação espírita. Porque a revelação espírita, como Allan Kardec a definiu, vejamos, é a conjugação dessas opiniões com um trabalho aplicado. Enquanto não se aplicar um trabalho em cima dessas opiniões, dessas comunicações, não é possível o desenvolvimento da doutrina espírita. Portanto, nós temos uma matéria bruta a partir dessas diversas opiniões, dessas diversas comunicações que estão à disposição para que um trabalho seja aplicado, por enquanto, um trabalho que se baseie na postura de Allan Kardec, porque é a única que nós temos. Não há nada melhor do que a postura de Allan Kardec no sentido de desenvolver o espiritismo. Não há. E nós estamos no aguardo de avanços nesse sentido. Mas, infelizmente, não há. O que é que se pode fazer? Temos que ficar com aquilo que nós temos de melhor. De maneira que é preciso se valer dessa postura, é preciso se valer desse instrumental na forma de lidar com essas comunicações, assumindo, por nossa vez, o que nos compete nesse trabalho, dessa dinâmica, a fim de que esse trabalho aplicado nessas comunicações possa fazer com que daí saia um produto. Então nós temos uma matéria-prima, que são as comunicações dos espíritos, as diversas opiniões que eles dão a respeito dos diversos temas. Para que daí saia a doutrina dos espíritos, é preciso um trabalho aplicado, portanto, seja produzida uma doutrina a partir desse trabalho aplicado em cima dessas opiniões que se constituem uma espécie de matéria-prima. As opiniões que aí estão de espíritos, de médiuns, de encarnados, elas por elas mesmas não podem assumir o papel que desempenha o produto por nós reconhecido como doutrina espírita. Entre a opinião do espírito e a doutrina dos espíritos, há uma enorme distância. E essa distância será percorrida a partir de um trabalho, a partir de um esforço, a partir de uma dedicação, que até hoje o que temos à disposição é o exemplo de Allan Kardec, ao qual nós temos sempre nos referido como sendo kardecismo. Essa forma de transformar essa matéria-prima em produto, a maneira de lidar com esses conteúdos, a fim de que deles saia uma doutrina, é o que nós chamamos kardecismo, beleza? E especialmente no que diz respeito a essa maneira de lidar com esses conteúdos, a essa postura, a essa metodologia. Então voltemos à fala do professor Luiz, já que nós estamos pontuando aí parte a parte do que ele diz. As pessoas vêm para o YouTube e isso é muito bom, de verdade. Elas abrem aqui os canais no YouTube e a gente espera cada vez mais pessoas montando canais aqui na plataforma para levar o espiritismo até as pessoas. Nós precisamos disso. E aí a gente pensa assim, nossa, que bacana. Imagine o trabalho, né, que essa pessoa vai realizar. Imagine o que trabalho bacana que esses canais irão fazer. Vão levar Kardec até as pessoas. Vão levar os ensinamentos de Kardec até as pessoas. Mas alguns desses canais acabam se perdendo logo no início da sua trajetória, pois começam a pautar o trabalho deles em trabalho de outros canais. Trabalhos que eles não gostam, que eles não concordam. E aí, pessoal, eles começam a fazer aqueles, eu não sei como que fala, reacts, né? Reações, não sei como se fala, ficam reagindo, né, aos vídeos de outros canais, ou agora, por receio de serem penalizados pelo YouTube, não fazem mais essas reações, mas fazem vídeos, por exemplo,
hoje nós vamos falar dos erros daquele vídeo, daquele canal. Mas vamos trazer aqui então para a nossa realidade, para o canal Espírita. Hoje vamos falar sobre os erros do vídeo do canal Espírita. Vamos falar sobre os erros da live do canal Espírita. E pior, pessoal, fazem isso mentindo para eles mesmos. Pois em todo o começo desse vídeo eles dizem coisas como: isso não é pessoal, isso não é um julgamento, isso é apenas um debate, essa é apenas uma opinião, eu até acredito que ele tenha boas intenções e por aí vai. É assim que esses vídeos começam sempre. E tem também aquela clássica, né? Ele precisa estudar Kardec. Pessoal, não se trata de não estudar Kardec. Bom, vamos lá. A rigor, todo mundo precisa estudar Kardec, beleza? Todo mundo precisa. Como eu escrevo nas minhas redes sociais, do Mesa Girante, Twitter, se não me engano no Instagram também está assim, o que é que eu tenho lá na descrição? Eu digo, não terminei de estudar Allan Kardec. E é verdade, não terminei. Infelizmente, o que a gente mais vê por aí são pessoas falar de Allan Kardec como se elas tivessem concluído essa obra. Atenção, o que a gente mais vê por aí são pessoas falarem da obra de Allan Kardec como se a conhecessem em profundidade. Eu, particularmente, tenho um certo receio com essa forma de se colocar. Por quê? Porque eu não terminei. Então, eu posso dizer de outra forma, eu não estou no início, estou no beabá. No beabá. Portanto, eu tenho um certo receio em me apressar no sentido de dizer que concluí essa obra. Inclusive, vale ressaltar que nós encontramos pessoas que assumem essa postura tão assim que já querem, inclusive, superar uma obra ao qual nem conhecem por completo. Nós já vimos aqui vários casos. O Elias é um que a gente já mostrou aqui. Faz comentários no sentido de superar a obra de Allan Kardec e, vez ou outra, está fazendo leituras. Ele está lá fazendo leituras completamente atravessadas, demonstrando uma ignorância que, sinceramente, não deveria existir por parte de quem busca, a partir de uma postura, digamos, academicista, querer superar essa obra se valendo de um outro paradigma que não o kardeciano. Então, a rigor, todo mundo precisa estudar Allan Kardec. Beleza? Agora, essa história de dizer, e aí eu não posso falar por outros canais, eu particularmente não conheço outros canais que fazem react. Beleza? Aqui eu não lembro, e aí vocês podem me corrigir, de algum vídeo no qual eu tenha feito a abertura e tenha dito assim, vamos ver os erros na fala de fulano. Hoje vamos comentar os erros. E, geralmente, há erros a serem explorados. E, vejamos, não são quaisquer erros, porque se eu fosse aqui fazer vídeo só sobre bizarrice, não ia acabar. Se vocês prestarem bem atenção, a minha abordagem aqui é sempre no que diz respeito a conteúdos doutrinários que eu tenho condições de refutar à luz da obra de Allan Kardec. Se eu posso fazer o contraponto, oferecendo às pessoas um pensamento de Allan Kardec em relação àquilo, uma ideia presente na obra de Allan Kardec, especialmente quando o que se fala de Allan Kardec é distorcido, então eu me vejo aqui na obrigação de refutar a fim de combater essas distorções. Ou seja, quando colocam ideias e palavras equivocadas na boca e nos pensamentos de Allan Kardec. Então a gente vem e fala, peraí, não é assim em Allan Kardec. Só para que as pessoas saibam. As pessoas têm o direito de saber que não é assim como se fala. Quantas vezes nós não já refutamos aqui o Haroldo Dutra, fazendo referência a Allan Kardec, ou a ideias
que não foram desenvolvidas por Allan Kardec como se ele as validasse, muitas vezes. E Haroldo, atualmente, é uma sumidade no movimento espírita. Talvez seja o palestrante que venha a assumir o lugar de Divaldo Franco, pensando nos números, pensando na venda de ingressos dos eventos, dos seminários, etc., nos congressos Brasil e mundo afora. Talvez Haroldo seja essa figura proeminente de destaque. Mas, eventualmente, há algo ali que precisa ser ponderado, que precisa ser analisado, que precisa ser refletido, sob pena do pensamento de Allan Kardec ser distorcido. Pensamento esse já tão empobrecido por ignorância da nossa parte. Pensamento esse atropelado, esmagado, desfigurado, tão grande a avalanche de opiniões místicas, fantasiosas, etc. Como alguém que estuda essa obra, eventualmente nós levantamos aqui a sua bandeira, fazendo um contraponto, a fim de que as pessoas saibam que não é bem assim como se diz. Que o Allan Kardec que apresentaram para ela lá no Centro Espírita não é bem o Allan Kardec que encontra-se presente nos seus textos. Esse é que é o ponto. Beleza? E nós julgamos o React ser uma dinâmica bastante interessante nesse sentido, porque eu não fico falando aqui apenas no vazio. Eu mostro a ideia, faço o contraponto, e quem assiste se depara aí com um debate colocado dessa forma. Ah, Rafael, mas se a pessoa quiser responder, ela poderá pegar o meu vídeo e fazer uma react também. Qual o problema? Nenhum. Pode fazer a tréplica à vontade. O debate está aí para isso. De maneira que, nessa discussão, qual será o resultado? As pessoas terão a oportunidade de saber que na obra de Allan Kardec é diferente. Não é bem assim como se fala. E que a postura do espírita kardecista é muito específica na maneira de lidar com essas comunicações. Não é essa postura que aceita tudo o que é dito, porque foi dito por Divaldo, porque foi dito por Chico Xavier. A autoridade pessoal de médiuns. Atenção, atenção. Voltando para o duplo caráter da revelação espírita. A autoridade pessoal dos médiuns, por si só, não é critério suficiente para que aquela revelação espiritual seja identificada como revelação espírita. Porque para que essa revelação individual seja qualificada como revelação espírita, é preciso que haja um trabalho que possui um duplo caráter, ou seja, depende de um trabalho aplicado. A esse trabalho nós nos referimos como sendo o kardecismo. Aqui, já me repetindo, novamente, voltemos para a fala do professor Luiz Fernando Amaral. Não se trata de estar errado ou não, certo? Precisa estudar Kardec. Pessoal, não se trata de não estudar Kardec. Não se trata de estar errado ou não. Se trata de buscar informações em outras fontes espíritas também. Como no trabalho de Chico, como no trabalho de Divaldo, de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros. Veja, pessoal, esses canais geralmente estão começando ainda aqui no YouTube. Então esses vídeos não dão tantas visualizações e não dão tantos comentários. Atenção, o que ele coloca como sendo outras fontes é legítimo, mas essas outras fontes, percebamos essa diferença, isso é crucial. Essas outras fontes, por si só, elas não podem assumir a condição de doutrina dos espíritos, especialmente naquilo que elas colocam de novo. Atenção! Opinião de espírito, para todos os efeitos, se constitui numa matéria-prima que precisa ser burilada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser aperfeiçoada, que precisa ser desenvolvida
a partir de tudo o que Allan Kardec nos ensina, na forma de lidar com essas opiniões, na maneira de lidar com esses conteúdos, a fim de que dali saia algo estruturado como doutrina dos espíritos, porque possui um duplo caráter. O seu caráter de revelação tem um duplo aspecto que não pode ser ignorado, beleza? Opinião enquanto opinião. Isso daqui já virou até uma espécie de bordão da nossa parte. Opinião por opinião não é doutrina. É preciso que se compreenda essa diferença, beleza? Vejamos o que ele continua a dizer. Comentários assim. Vídeos não dão tantas visualizações. Veja, pessoal, esses canais geralmente estão começando ainda aqui no YouTube. Então esses vídeos não dão tantas visualizações e não dão tantos comentários assim. Mas há sim alguns comentários. E quando você lê esses comentários e as respostas dos donos desses canais, você acaba vendo que é um pouco pessoal, sim. Pois no fundo eles se sentem, digamos, mais preparados, mais informados. Caso contrário, eles não diriam que falta estudo para a gente que considera Chico como espiritismo. Então, pessoal, muitas vezes eles não aceitam que há pessoas que gostam do nosso conteúdo, que se identificam com o conteúdo do canal Espírita, por exemplo, e não com esse tipo de conteúdo que eles fazem. Porque se fosse o caso de simplesmente instruir as pessoas, eles fariam esse tipo de conteúdo, pessoal, com canais pequenos também. Mas não. A verdade é que eles querem colocar no título ou na descrição desses vídeos canal Espírita, Espiritismo Raiz, Geraldo Lemos Neto, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias e por aí vai. Eu posso falar. Já fizemos sim reação de canais pequenos. Inclusive concordando mais do que refutando. Um exemplo aqui que eu puxo de memória, se eu não me engano, é IDEJF. Nós comentamos um ou dois vídeos, não me lembro agora quantos, do canal IDEJF a partir de falas feitas pelo Gabriel. Ora, vejamos aqui o que é colocado em relação a essa dinâmica do YouTube. O professor, só a título de exemplo, quando falece Marília Mendonça, o que é que o professor faz? Um vídeo fazendo menção à cantora, porque ele sabe que esse nome será bastante procurado. Então, dessa forma, ele projeta o seu alcance. Essa dinâmica do YouTube, da qual ele se utiliza, só não vale quando nós nos valemos do conteúdo dele, do conteúdo do Haroldo, do Divaldo Franco, etc. Só não vale porque nós apresentamos um contraponto. Só não vale porque levantamos o questionamento com base na obra de Allan Kardec. A partir da refutação que apresentamos, convenhamos. Isso daí é trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, beleza? Voltemos para a fala do professor. É assim, eu vou criticar ele, Dutra Dias e por aí vai. É assim, eu vou criticar eles, mas vou escrever o nome deles, pois vai que isso ajuda o canal de alguma forma a crescer. Mas aqui, pessoal, esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo, de conteúdo, me abala de alguma forma? Mas é claro que não. É evidente que não. Sabe por quê? Essas pessoas não conhecem a minha caminhada, a minha história de vida. Não sabem o que acontece aqui nesse local que eu estou agora. Essas pessoas enxergam esse cantinho que a câmera está focando, mas os bastidores não. Eu não digo só os bastidores materiais, mas os bastidores espirituais. Essas pessoas não conhecem esses detalhes. Então é nisso que eu foco, pessoal. No espiritual por trás do trabalho aqui do canal Espírita. Porque não se trata apenas de eu estar aqui alguns minutos na frente da câmera em um vídeo. Há muito mais coisas. E o pior, pessoal,
você vê nos comentários desse tipo de vídeo algumas pessoas. Agora vem uma parte que diz respeito a vocês. Atenção, só uma palavrinha em relação ao que o professor disse. Vejamos, a sua caminhada, os passos que você deu, os passos que você vai dar, isso não nos interessa. Particularmente a sua pessoa não nos importa. Como Allan Kardec nos ensina, a busca aqui é o debate com menos personalismo possível. É claro que eventualmente a gente falha. E aqui eu chamo a atenção de vocês nos comentários. Porque eventualmente algumas pessoas exageram, confundindo aqui o debate que é feito com a pessoa que está sendo refutada, com a pessoa que está sendo questionada. E algumas vezes a gente se depara mesmo com afirmações bastante ofensivas. E isso não é certo. Isso não é certo. É preciso que a gente tenha sempre em mente o exemplo de Allan Kardec, que vai debater as diversas ideias, refutá-las, sem jamais levar para o personalismo. Beleza? Vejamos o que o professor diz. Pessoas que ficam exaltadas. Comentários desse tipo de vídeo, algumas pessoas que ficam exaltadas dizem assim, por exemplo, eu conheço aquele canal que você está comentando e esse canal é isso, isso e aquilo. Eu conheço esse cara desse canal que você está comentando e ele é isso, isso e aquilo. E muitas vezes são palavras duras. Mas é para isso que nós estamos aqui falando sobre espiritismo? Para a gente incentivar, mesmo que sem querer, que as pessoas que nos assistem tenham esse tipo de reação, baixem a sua vibração dessa maneira? Não, pelo menos eu, não estou aqui para isso. E no momento em que eu ver que eu estou fazendo esse mal para as pessoas, que eu estou incentivando elas a terem essas atitudes, maus pensamentos e vibrações, nesse dia eu paro. Bom, professor, então eu recomendo você dar uma olhada nos seus vídeos nos quais você fala sobre política indiretamente, né? Você faz aquela abordagem sempre colocando os presidenciáveis, as eleições, etc. Se você reparar bem nos comentários, tem gente bastante agressiva, o que é característico dos bolsonaristas que acompanham o seu canal, afinal de contas, se identificam com o seu bolsonarismo. Beleza, professor? Então fica aí a recomendação. Adiante. Nesse dia eu encerro o canal Espírita, pois eu não estou aqui para fazer esse tipo de coisa com ninguém. Pessoal, eu não me considero um modelo de conduta para ninguém e por isso mesmo que eu não me coloco na posição de ser exemplo de qualquer coisa. Mas deixa eu falar aqui para vocês como eu ajo. Eu acho importante eu falar isso porque os vídeos são para vocês e vocês que estão comigo todos os dias. Tem canais sobre espiritismo aqui no YouTube que eu não gosto da abordagem que é feita. E muitas pessoas me perguntam diariamente sobre outros canais. E muitas vezes me perguntam justamente sobre esses outros canais que eu não gosto muito do conteúdo. Eu sempre respondo que eu não comento sobre o trabalho de outros canais. Sobre o trabalho de quem está aqui se esforçando no YouTube. Justamente por eu não conhecer os detalhes, os bastidores espirituais daquele trabalho, como eu posso me dar ao direito de criticar, né, de julgar, mentindo, né, para mim mesmo, que é apenas uma opinião, um debate? Não tem jeito de eu fazer isso. Como eu posso me dar a esse direito de incentivar, mesmo que sem querer, que quem esteja me assistindo, seguindo o canal Espírito, tenha palavras duras contra um outro canal que eu expor aqui dessa maneira? Como que eu posso me dar a esse direito de julgar esse trabalho desse irmão ou dessa irmã, sendo que eu nunca mandei um e-mail sequer mandando uma palavra de incentivo, de força, perguntando se eu posso ser útil de alguma forma àquele canal, àquele trabalho? Quem sabe chamando essa pessoa para fazer uma live um dia comigo, um vídeo, né, onde ela vai expor o ponto de vista dela e eu o meu.
Mas realmente é muito mais fácil a gente se dar ao direito de julgar. Não chama. E não vai chamar pelo motivo que ele acabou de dizer. Ele não gosta. E sabe por que ele não gosta? Porque ele será questionado. Porque serão apresentadas ideias divergentes, ideias a partir do contraditório. E é por isso que ele não faz referência. Que é para as pessoas não terem nem a oportunidade de ir conhecer. Então ele fala assim, algumas pessoas, alguns canais que fazem react, mas não diz o nome, para que as pessoas tenham a oportunidade de vir saber o que é que está sendo dito. Da mesma forma, nós vimos aqui fazer, sabe quem? O Elias. Naquele vídeo lá que nós comentamos. É sempre assim, algumas pessoas estão dizendo, gerou bastante polêmica na internet. Porque aí explica a situação, assim como o professor está fazendo aqui. Ora, o que é feito? Se dá aqui a versão do que acontece, a partir do olhar do professor, assim como o Elias fez naquele vídeo dele. Eles não têm coragem de expor o debate por completo, a fim de que as pessoas tenham acesso a esse debate. Eles apresentam uma versão desse debate, uma versão a partir do filtro que eles aplicam, claro, sempre conveniente ao ponto de vista deles. No caso aqui, o do professor, claramente se colocando como vítima, se vitimizando, o que, diga-se de passagem, é bastante característico dos bolsonaristas e dos espíritas bolsonaristas. Não poderia ser diferente. Julgar, mentindo para nós mesmos. Fácil a gente se dar ao direito de julgar, mentindo para nós mesmos e expor os outros. E pronto, acabou. Como é que eu vou expor? Olha só a lógica desse raciocínio. Um canal que tem quase 1 milhão de inscritos. Um canal como o do professor e de muitos outros por aí, com milhares, quase 1 milhão de inscritos, já se expõe por conta própria. Você se expõe. Quem liga a câmera, grava vídeo e fala de espiritismo no YouTube, e eu estou falando do espiritismo porque é a nossa bolha, nós estamos nos expondo. O problema é que até hoje, assim como, e isso é uma herança da dinâmica do centro espírita, até hoje essas pessoas estavam mal acostumadas a só falar sem serem questionadas, sem serem refutadas a partir de um embasamento bem colocado. Não há costume nesse sentido. De maneira que tudo que é feito nesse sentido é demonizado. Vocês sabem muito bem como acontece nos centros espíritas. Quando você questiona, quando você refuta aquela ideia que está sendo apresentada, você é colocado como alguém obsediado. Porque o debate ele é sempre condicionado àquela ideia dominante. Então tem um limite que você não pode ultrapassar. Quando você ultrapassa, você é colocado como obsediado, como endemoniado, alguém que está fazendo mal, etc. Não importando com as consequências para quem é a vítima da exposição e para quem assiste. E depois, quem assiste vai proferir as palavras duras, os pensamentos ruins, vai baixar a vibração, os obsessores vão chegar perto. Outro dia, pessoal, eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube e eu me deparei com um canal de divulgação espírita também, e eu não concordei muito com a maneira como o assunto foi abordado, porque para mim aquela informação estava errada, estava equivocada. E aí vem a instrução deles, né? Faça um vídeo sobre esse tema, mas não exponha o seu irmão, pois ele também está aqui trabalhando. Pronto. Eu fiz o vídeo sobre o tema, pessoal, não citei ninguém, nem disse que eu havia visto esse tema em outro canal. Pronto. Eu senti que eu fiz a minha parte. Você falou para a sua bolha, não deu a ela a oportunidade de entrar em contato com ideias diferentes. E como a dinâmica é da bolha, fica por isso mesmo.
Ah, mas as pessoas vão pesquisar. Não vão, a imensa maioria não vai. Porque elas não são provocadas nesse sentido. A postura que é retroalimentada a partir da dinâmica dos centros espíritas é uma postura de passividade. Então a pessoa escuta aquilo, ela está numa posição confortável com aquelas ideias que ela já tinha uma noção e fica por isso mesmo. Não vai sair pesquisando. Até que ela encontre, se pesquisar, a história já passou. Diferentemente, se o debate aqui fosse o mais importante, se a discussão fosse o mais importante, não haveria problema algum em dizer fulano de tal, do canal tal, apresentou essas e essas ideias, vejam lá os argumentos dele, em oposição a essas ideias, vamos falar isso. É diferente, porque você abre o leque do entendimento. Você dá à pessoa os conteúdos para que ela faça ali a digestão. Mas nós estamos acostumados a quê? A mastigar para os outros. E as pessoas, a partir de um mau costume da cultura espírita no Brasil, elas estão muito cômodas naquela posição de só receber a papinha mastigada a partir dos pontos de vista que estão alinhados com as ideias dominantes. Algumas pessoas vão assistir aqui no canal Espírita, outras vão assistir então nesse outro canal, vão ver as informações diferentes, vão pesquisar e isso é muito bacana. Mas eu poderia me dar ao direito de expor a pessoa do outro canal? Não. A pessoa do outro canal já está exposta. E não é a pessoa que está em debate. Isso aqui é muito importante entender. Não é a pessoa que está em debate. Se é calvo, se é cabeludo, se é vesgo, se tem barba, se usa óculos, se tem tatuagem, se usa brinco, se fala. Não é a pessoa. Não é a pessoa. São as ideias. Ah, Rafael, mas o personalismo acontece? Acontece. Por erro da nossa parte. Nós buscamos sempre evitá-lo, a exemplo de Allan Kardec. E eu já errei muito nesse sentido. Inclusive, por causa disso, retirei vídeos do ar. Porque, refletindo depois a respeito, percebi que tinha exagerado, que eu pesei a mão. Mas, aprendizado, a partir do erro cometido, aprendizado feito, a gente segue tentando sempre trabalhar as ideias. Não é a pessoa. Ninguém está expondo a pessoa. Até porque fazer argumentos atacando pessoas é o tipo de argumentação mais pobre que existe. Porque é facilmente refutável. Afinal de contas, fazer isso é se valer do famoso ad hominem. Então a doutrina dos espíritos, a obra de Allan Kardec, nos dá embasamento suficiente para refutar determinadas ideias a partir do que Allan Kardec nos ensina, a partir do que Allan Kardec nos apresenta, sem a necessidade de ataques pessoais. Beleza? Eu não poderia e nem me deixaram, né? Pois a instrução foi essa. Faça o vídeo sem expor o seu irmão que também está aqui trabalhando. Mais uma vez, pessoal, eu não me importo. Isso não me abala, como eu já disse para vocês. Mas tem canais que estão começando, canais que se baseiam em Chico também. E que tem pessoas que talvez não aguentem. Eu vi um rapaz nessa situação. Quem faz esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento mentindo para si mesmo, não tem ideia disso. Mas eu vi um rapaz nessa situação, ele ficou tão abalado com isso que ele teve que começar a tomar medicamento para ansiedade. Eu posso me dar esse direito de fazer isso com alguém? Olha só aqui a contradição. O que é que foi dito pelo professor a partir daquela ética dele em relação à dinâmica da plataforma? Esses canais que fazem react só fazem react de quê? De canais grandes, porque eles se valem dos nossos nomes para ganhar engajamento. Não foi isso que foi dito?
Aí agora fizeram um react de um canal pequeno que está iniciando e por conta disso o rapaz está tomando remédio. Olha só que contradição interessante, não é, professor? Agora vejamos. Remédio por remédio, eu também tenho que tomar. Ou se pensa que lidar com determinados conteúdos, como os que eu vejo aqui, é algo que não afeta minha saúde psíquica. Convenhamos, remédio por remédio eu também tomo. Remédio para ansiedade, eu tomo. E aí? Afinal de contas, eu tenho que lidar com cada coisa aqui que é preciso a medicação estar em dia, a fim de que eu não bata a biela ao me deparar com certas afirmações aqui, como nós já vimos a partir dos comentários que fizemos. Beleza? Adiante. Não, eu não posso. E mais uma vez, se um dia eu achar que eu posso, quando eu achar que eu tenho esse direito, então eu vou embora do YouTube. Simples assim. Agora, note, pessoal, que esses canais, eles querem impor quem é espírita ou não. Qual canal é espírita ou não. E quando Kardec fez isso? Kardec considerava todos que frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mesmo aqueles que tinham suas religiões, suas convicções religiosas, enfim. Kardec não rotulava, ele considerava essas pessoas como espíritas. Em maio de 1869, eu nunca vi esses canais falando sobre isso, mas em maio de 1869, pessoal, Kardec publicou o seu Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Veja bem a publicação de Kardec. Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Para Kardec, pessoal, uma biblioteca espírita deve conter livros espíritas, claro, mas outros livros também, como livros sobre a vida de Buda, a vida de Maomé, a história de Krishna, romances como de Robinson Crusoe. Ou seja, Kardec muitas vezes adotava uma postura, uma posição universalista, nunca uma posição fundamentalista ou dogmática. E aí nós que nos baseamos também em outros trabalhos, né, como os de Chico, nós então não somos mais espíritas para esses canais. Os nossos canais aqui no YouTube não é espírita, nós não conhecemos nada de Kardec. E mais uma reflexão para a gente encerrar esse. A biblioteca é tão espírita quanto era espírita a Escola Espírita Americana, constituída na sua maioria por espíritas experimentadores, como nós falamos lá no início. E não é por isso que Kardec vai dizer que aqueles espíritas seriam também kardecistas, adeptos da sua postura na maneira de lidar com as comunicações espíritas, na maneira de aplicar esse conteúdo filosoficamente. É preciso que se faça essa distinção. Aplicar esses conteúdos filosoficamente, ou seja, na vida que se vive, a partir de reflexões elaboradas no contato com os espíritos. Muito bem, não é por isso que a biblioteca, assim recomendada por Allan Kardec, inclusive nós já fizemos referência a esse material, porque consta na lista, inclusive, romances do Edgar Allan Poe, a partir da sua literatura fantasiosa, voltada para o terror. Vejamos, não é por isso que todas essas obras serão lidas e assimiladas como verdades absolutas, pelo fato de comporem a biblioteca espírita. Logo, tudo o que será lido ali será aceito como verdade cegamente. Não é assim. Essas obras serão sempre submetidas, vejamos, ao controle da razão. Serão sempre submetidas ao rigor metodológico exemplificado por Allan Kardec no seu trabalho, a fim de que daquelas obras
algo possa ser aproveitado historicamente, mas, sobretudo, no que diz respeito a novas comunicações que podem servir de base, atenção, podem servir de base para desenvolvimentos ulteriores da doutrina, desenvolvimentos que se dão a partir de um trabalho aplicado. Novamente, estamos aqui fazendo referência ao duplo caráter da revelação espírita. Portanto, são espíritas, mas não basta ser espírita para ser kardecista, porque não basta os espíritos falarem coisas, ensinarem coisas, para que isso seja aceito como verdade verdadeira. Entre o que os espíritos dizem, entre o que os espíritos ensinam e o que vai ser constituído de doutrina, há uma enorme diferença. Essa diferença está na postura ensinada, exemplificada por Allan Kardec, beleza? Então, dizer assim, Kardec era um universalista, quer dizer o quê? Que ele não tinha critério por ser um homem culto? Obviamente, recomendaria as mais diversas obras. Isso quer dizer que ele abriria mão do seu critério para que tudo aquilo fosse incorporado como obra fundamental do Espiritismo? Claro que não. Cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado. Aliás, é isso que não se faz no Brasil. Tudo é aceito como sendo doutrina dos espíritos. E há uma enorme diferença entre o que os espíritos dizem e o que, de fato, pode ser qualificado como doutrina. Porque entre uma coisa e outra é necessário um trabalho que caracteriza a dupla revelação. Se dizer universalista é abrir mão do critério, é abrir mão do controle, pois bem, vejamos a quem se dirige esse termo, porque Kardec nunca abriu mão do seu critério. E os que seguem o seu exemplo se baseiam também nisso. Beleza? Continuemos. Esse assunto, pessoal. Esses canais, né, que fazem esse tipo de coisa, encerrar esse assunto, pessoal. Esses canais, né, que fazem esse tipo de coisa, esses julgamentos mentindo para eles mesmos, geralmente são canais pequenos, né, que têm uma certa dificuldade para crescer. Sabe o porquê disso, pessoal? É algo que eu percebo aqui na plataforma. A nossa reencarnação, por vezes, ela é muito difícil. Nós sofremos às vezes. E quando uma pessoa ela vem aqui para o YouTube atrás de um conteúdo espírita, ela quer encontrar um conteúdo edificante, de amor, de instrução, de união. Mas aí ela às vezes se depara com esses canais, com esses conteúdos, julgando. Título do vídeo hoje eu vou apontar os erros de não sei quem. A maioria das pessoas não ficam nesses canais. Pois não é discórdia que elas procuram quando elas procuram um vídeo sobre espiritismo, espiritualidade. Elas procuram paz. Claro. A paz. Já dizia a música. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem vós não é paz, é medo. E com essas palavras eu volto aqui à fala do professor Luiz, porque há quem se coloque nessa posição muito confortável de ficar contente com aquilo que recebe de forma mastigada. Essa é uma postura muito característica do viés religioso. Ficar ali sem conflito, sem questionamento, sem incômodo, só aceitando tudo que é dito, cegamente. Porque dá trabalho pensar, dá trabalho refletir. Então é melhor ficar calado, em paz. Para os que não se contentam com essa postura religiosa, e aqui eu faço referência até ao nosso último vídeo, as pessoas com esse perfil muitas vezes encontram barreira no centro espírita, porque querem perguntar, querem questionar, querem saber mais.
e muitas vezes se deparam com uma barreira religiosa que as impede. Então não é só o jovem que é limitado na sua ação. Há muitas pessoas de várias idades que, de repente, buscam o espiritismo porque suspeitam que há nessa doutrina espaço para o pensamento livre, para o exame crítico, mas quando adentram no centro espírita, elas encontram que uma nova roupagem religiosa que limita o questionamento, que impede o debate. Portanto, qual é a conclusão que se tem? Isso daqui é só mais uma religião assim como as outras. Olha só o que nós colocamos no último vídeo. Pois é, essa religião que é mais uma como as outras não é o que Allan Kardec pensava. Nós estamos sempre colocando isso aqui no canal, beleza? Voltemos para a fala. Claro que uma pequena parcela fica nesses canais, pois vibra em conformidade com esse tipo de conteúdo, com a maneira como o dono do canal está vibrando naquele momento, mas a maioria não fica. Procura algo realmente edificante. Eu tenho certeza que vocês que estão comigo todos os dias no canal Espírita, se vocês começassem a entrar no canal a partir de hoje, começassem a ver vídeos e eu falando o título do vídeo, hoje eu vou comentar sobre os erros daquele canal sobre espiritismo. Eu tenho certeza que vocês começariam a sair do canal, a cancelar a inscrição, não iam voltar mais, porque não é isso que vocês procuram quando vocês procuram um conteúdo espírita. É o que eu falei, vocês procuram uma instrução dos espíritos, um conteúdo de amor, de paz, que vai aliviar o sofrimento, que vai incentivar a reforma íntima. Eu já disse em outras oportunidades, eu não sou pastor. Eu não estou aqui para pegar vocês pela mão e conduzir vocês. Eu não sou pastor. Eu sou alguém que estuda assim como vocês. Então, longe de mim essa postura salvacionista, para que as pessoas compreendam o verdadeiro espiritismo, porque se não for aqui comigo, no canal Mesa Girante, vocês jamais descobrirão. Não, eu não tenho essa postura. Desafio aqui é encontrarem falas minhas nesse sentido. A nossa busca é sempre pela reflexão em torno da obra de Allan Kardec, a partir do que ele realmente propôs. Nós buscamos fazer com que haja um contraponto no sentido de que essa obra seja minimamente respeitada nos seus aspectos mais básicos. Beleza? Se vocês entrarem amanhã aqui no canal Espírita e vocês verem eu citando algum canal, mentindo para mim mesmo, falando, olha pessoal, eu vou apenas dar a minha opinião, é apenas um debate, vocês verem eu rindo, eu menosprezando, eu falando que esse canal tá errado, eu falando que, ele até, o dono do canal até tem boa intenção, até acredito nisso, mas não estuda Kardec. Eu tenho certeza que vocês começariam a sair do canal Espírita. E esse não é o papel do canal Espírita. Eu não faço esse tipo de coisa, não é com medo de perder inscritos. Eu não faço porque eu não tenho esse direito. Quem sou eu para fazer isso com alguém? Alguém que está trabalhando aqui no YouTube? Atenção, não é fazer isso com a pessoa, porque não é a pessoa que é colocada em debate. O professor está sempre levando para esse lado da vitimização, como se ele fosse o alvo, ele pessoalmente. Não é disso que se trata. No YouTube, cada um tem a sua abordagem. Se eu ver algo em um canal que eu não concordo, em algum canal espírita eu não concordo, e eu quiser falar sobre isso, eu posso muito bem fazer um vídeo dando o meu ponto de vista sem citar ninguém. Então, para esses canais, eu digo que não é questão de não estudar Kardec, mas sim de se basear em outras fontes, como Chico Xavier, por exemplo. Pois se o próprio Espiritismo nos ensina o progresso, como que a gente pode imaginar que o próprio Espiritismo ficaria estacionado na obra de Kardec, na grande obra de Kardec? Se o próprio codificador diz que o Espiritismo continuaria evoluindo com novos ensinamentos à medida em que as pessoas tivessem condições de recebê-los? Essas pessoas dizem que Kardec não fechou nenhuma questão, mas dizer que só aquilo que está na codificação é Espiritismo já é uma forma de fechar todas as questões.
mais Kardec disse que o Espiritismo seguiria o progresso da humanidade. Então saiba, o canal Espírita... Pessoal, vamos lá. O Espiritismo não vai progredir sozinho. Atenção. Não é a partir só das comunicações, como nós temos repetidamente explicado ao longo desse vídeo. Não basta os espíritos se comunicarem. Opinião pessoal é opinião pessoal, não é doutrina. Então o Espiritismo não vai progredir sozinho a partir de uma quantidade de comunicações somente. Não é pela quantidade de comunicações somente, mas pela qualidade do trabalho aplicado a essa quantidade. A isso se chama controle universal do ensino dos espíritos. Uma qualidade de trabalho aplicada a uma quantidade de comunicações. Infelizmente, esse trabalho não foi desenvolvido, não é desenvolvido, não foi incentivado, não é incentivado, não é conhecido. Não é conhecido. Então é preciso entender como esse avanço do espiritismo irá se dar. Não será a partir de opiniões. Opiniões que não são questionadas, opiniões que não são estudadas, opiniões que não são debatidas. Aceitar essas opiniões dessa forma, a partir de uma postura passiva, é assumir uma postura de credulidade excessiva a partir de uma crença cega muito própria das religiões. E esse não é o caráter da revelação espírita. Falando novamente sobre isso aqui, beleza? Espírita continuará tendo. Então saiba, o canal Espírita continuará tendo Kardec como norte e continuará se baseando na vastíssima obra de vários médiuns ao longo do tempo, em especial Chico Xavier, tá bom? E eu vou continuar recebendo sim os meus amigos para fazerem lives comigo, independente deles tratarem somente de espiritismo ou não. E mesmo com tudo isso, o canal Espírita continuará se chamando Canal Espírita. Certo, pessoal? Um canal de vocês, para vocês e por vocês. E para você que está começando o seu canal agora e você também se baseia em Chico Xavier, assim como eu, saiba, à medida que o seu canal crescer aqui no YouTube, você também será um alvo, digamos assim. Mas olha, foque na ajuda espiritual que você recebe, foque no bem que você pode fazer para as pessoas, não ligue para esses julgamentos desses canais e para o que essas pessoas vão falar de você, do seu trabalho, do seu canal. Entenda, cada um só é capaz de dar aquilo que tem no coração. Então cuide do seu coração, oferte coisas boas, bonitas e deixe que essas pessoas cuidem dos próprios corações no momento em que elas tiverem condições para isso. Pois não se esqueça, a pessoa pode saber de cor cada livro de Kardec, cada página, mas isso não faz dela mais espírita que você. Na verdade, isso nem faz dela uma pessoa espírita, se ela usa Kardec para criticar, para julgar, para querer apontar erros de quem está aqui trabalhando. Então, pessoal, salve Kardec, salve Chico, salve Divaldo, salve Haroldo, salve Geraldinho, salve Barcelli, salve Eduardo, salve nosso Mestre Jesus, salve todos vocês que cultuam a paz, o respeito, o amor e a humildade de reconhecerem que não são... Bom, já que o professor falou em cultuar a humildade, que tal, professor, a gente se reunir em um podcast ao vivo para debater o espiritismo? Eu não estou sugerindo fazer uma live no seu canal, não. Eu estou propondo a gente se encontrar em algum podcast desses MesaCast, a gente se reúne e organiza um debate saudável, produzindo uma reflexão interessante em torno desses temas que são caros a nós dois, que são caros a todos os espíritas, beleza?
fica aqui o nosso convite a título de desafio. Se você gostou dos nossos comentários a partir do que o professor falou, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e marque aí o professor para ele saber do nosso convite, do nosso desafio. É claro que ele vai ver esse vídeo, afinal de contas, nós estamos aqui fazendo comentários em cima de uma fala dele. A partir de tudo o que foi colocado, nós reforçamos aqui o convite para que a gente se reúna presencialmente, ao vivo, a fim de debater o espiritismo, o kardecismo, a obra do Chico, a obra de Kardec, enfim. Beleza? É isso. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!